caiu. Tá, então a partir de agora a gente está gravando. Semana passada nós terminamos o estudo nesse trechinho aqui, onde Saulo, depois de passar um ano ali com Priscila e com Áquila, ele começa a perguntar para eles, volta, né, no assunto sobre Saulo de Tarso, porque relembrando, para quem estava no estudo passado e para quem não estava, explicando que eles não sabiam que aquele Saulo que estava ali com eles era o doutor da lei Saulo de Tarso, que iniciou as perseguições aos homens do caminho lá em Jerusalém. Saulo passou um ano com eles, então, até criar coragem de se confessar e de falar que ele próprio era Saulo de Tarso. Então, ele começa a perguntar para o casal o que que eles achariam, o que que eles achavam do que Saulo fez, indagar. E aí Emmanuel coloca assim, ó, os cônjuges entraram a meditar no motivo de tais perguntas, enquanto o moço se calava retraído. Por fim, com voz humilde e comovedora, recomeçou a falar. Então, ali ele começa a falar que ele era o próprio Saulo de Tarso. Sou Saulo de Tarso, o sanhoso perseguidor, transformado em servo penitente. Se muito errei, hoje muito necessito. Na sua misericórdia, Jesus rasgou a túnica miserável das minhas ilusões. Os sofrimentos regeneradores chegaram ao meu coração, lavando com lágrimas dolorosas. Perdi tudo o que significava honrarias e valores do mundo por tomar a cruz salvadora e seguir o Mestre na trilha da redenção espiritual. Então, ele começa a se confessar ali para o casal dessa forma. E como Priscila e Áquila já tinham dado muito, né? Aliás, né? Muito, durante esse um ano, já tinham dado toda a certeza para Saulo de que eram corações verdadeiramente cristãos, né? Eles falaram lá atrás sobre Pedro ter ensinado a eles a orar por aqueles que ainda não conheciam Jesus. É, E Saulo viu na convivência que eles eram espíritos, né, especiais, eram pessoas especiais. Então vamos ver como foi a recepção de Áquila e Priscila sobre essa confissão de Saulo. E aqui a gente começa a partir desse momento aqui. É verdade que ainda não pude abraçar-me ao madeiro das lutas construtivas e santificantes, mas persevero no esforço de negar-me a mim mesmo, desprezando o passado de iniquidades para merecer a cruz da minha ascese para Deus. Áquila e a mulher contemplavam com assombro, ou seja, né, Saulo falando ali que ele ainda não teve oportunidade de passar por todas as dores necessárias, pelas lutas construtivas e santificantes, nas suas próprias palavras, ele ainda não havia conhecido essas dores, e então ele estava perseverando, estava se esforçando para se transformar, né? Primeiro, exercitando ali o seu autoconhecimento, tentando identificar no seu coração aquele resquício ainda do homem velho que ainda habitava dentro dele, para conseguir transformar, né, negar-se a si mesmo, se transformando, desprezando Saulo do passado, né, para poder construir dentro do seu coração um novo homem, agora um novo homem voltado para os ensinamentos de Jesus. Como não podia ser diferente, Áquila e Priscila ficaram espantados. E aí ele continua: Não duvideis da minha palavra. Continuou de olhos úmidos. Assumo a responsabilidade dos meus tristes feitos. Perdoe-me, porém,
levando em conta a minha ignorância criminosa, ou seja, eu não sabia, eu não tinha consciência do que eu fazia quando eu cometia os atos que eu havia cometido. O tecelão e a esposa compreenderam que as lágrimas lhe sufocavam a voz. Como que tolhido por singular emoção, Saulo começou a chorar convulsivamente. Áquila aproximou-se e abraçou-o. Aquela atitude carinhosa parecia agravar a contrição penosa, porque o pranto jorrou mais abundante. É sempre muito comovedor, né? Eu já tive, na mesa mediúnica, eu passei por uma experiência muito forte, é, de acompanhar um irmão, um espírito, né, que foi trazido até ali para que a gente pudesse acolher ele. E era um, ele era um homem que na época da colônia, né, Brasil colônia, ele ia na África, nos grandes navios negreiros, né, e tirava os homens e mulheres lá e trazia, né, traficando então esses homens para cá. E quando ele desencarnou, no plano espiritual, ele continuou escravizando esses alguns espíritos, né? Então ele ainda tinha isso muito forte dentro dele. Só que um espírito especial estava trazendo ele ali para nossa mesa para ser acolhido. E esse espírito foi o espírito de um escravo que ele tirou da família, né, e trouxe para o Brasil. E esse espírito já tinha alcançado, né, o escravo que eu estou falando, já tinha alcançado uma grande evolução desses anos para cá, né, nesses 500, quase 500 anos, ou mais ou menos 500 anos de trajetória, ele já havia evoluído muito. E ele estava ali justamente buscando esse antigo feitor dele, né, para tentar auxiliar ele a, a abandonar, né, essa vibração que ele estava. E não dá para contar os detalhes, né? Mas no momento que eu falei para ele que tinha alguém ali do lado dele que estava aguardando ansiosamente que ele aceitasse caminhar, ele sentiu uma dor tão grande, ele não conseguia nem olhar para esse espírito, né? Ele já sabia de quem se tratava, porque já tinha sido mostrado para ele. Ele não conseguia nem olhar, porque o peso da consciência dolorida, né? A consciência que nos julga, a gente não tem noção. A gente, durante muitos séculos, a gente foi ensinado a pensar que quando a gente morre, há alguém nos julgando, né? Deus nos julgando, ou alguém enviado por Deus a nos julgar. E a gente tem muito medo, né? Só que é muito pior do que isso. É muito pior, porque é a nossa própria consciência nos julgando. E isso é uma dor que a gente não consegue mensurar. E, e foi muito difícil, mas no momento que ele aceitou ser abraçado por esse homem, por esse espírito, foi uma coisa muito bonita, no momento que ele se rendeu, né? E aí, quando eu vejo essa passagem aqui de Saulo se confessando para esses dois, né, espíritos que passaram por dores por conta dos atos que o próprio Saulo fez, eu me lembrei desse acolhimento que a gente fez na mesa mediúnica, que foi muito forte. É, Áquila aproximou-se e o abraçou. Eu me lembrei exatamente por isso, porque foi exatamente esse o ato que o Espírito fez, quando ele se aproximou e ele abraçou. E quando ele abraçou esse espírito resistente ainda, né? Ele perdeu todas as suas forças, né? E aí ele se entregou. E foi muito bonito.
Aquela atitude carinhosa parecia agravar a contrição penosa, porque o pranto jorrou mais abundante. É a consciência, né? A própria consciência ali ativa, né? Exercendo ali o seu julgamento. Recordou o momento em que encontrara a afetividade sincera de Ananias e sentia-se ali nos braços de um irmão. Ao mesmo tempo, né, a consciência gritando, mas ao mesmo tempo é, ele chorando ali de reconhecimento e de felicidade. Deixou que as lágrimas lhe lavassem plenamente o coração. Sentia necessidade de expandir sentimentos afetuosos. É interessante essa fala aqui, né? Sentia necessidade de expandir sentimentos afetuosos. É, Quando a gente faz o trabalho de preces e radiação, que a gente aqui no Recanto faz todo dia depois do Paulo Estevam, o movimento que a gente faz é justamente esse, é de expandir sentimentos afetuosos. E isso a gente faz o tempo inteiro sem perceber. Só que a gente faz com sentimentos afetuosos e não afetuosos, né? Porque o expandir é a gente emanar a nossa vibração, né? Colocar para fora de nós, projetar de nós para o mundo, né? A nossa vibração. Então, quando a gente tem essa necessidade, né? Às vezes, quando a gente se sente feliz, a gente quer mostrar, a gente quer acolher, a gente quer amar, a gente quer colocar para fora, e é um sentimento radiante. André, alguém quer comentar alguma coisa sobre isso, sobre essa passagem, sobre o que eu falei aqui? Ó, o Ricardo chegou, o Amaro, sejam bem-vindos, meninos, ao nosso estudo de hoje. André, quer falar? Não? Tá bom. Por enquanto não, obrigado. Tá bom, vamos continuar então. Quem quiser falar, fica à vontade, tá? Complementar. A velha. Ah, tem alguém falando no chat aqui. Deixa eu ver o que estão falando aqui no chat. Ah, Ricardo, boa noite. Acredito que não vou conseguir falar. Estou tentando resolver o problema. Tá bom, Ricardo. Olha, se for problema do áudio, tenta sair e entrar de novo, porque com a Kátia acontece a mesma coisa, só funciona depois que ela sai e entra de novo aqui na sala. A velha vida de Jerusalém era convencionalismo e secura. Como doutor destacado, tivera muitos admiradores, mas em nenhum chegara a sentir afinidades fraternas. Naquele recanto do deserto, porém, o quadro era outro. Ele experimentou outras experiências ali, de afetuosidade verdadeira, de carinho, de acolhimento, né? Nessa experiência dele com Áquila e Priscila. Tinha à frente um homem digno e honesto, companheiro dedicado e trabalhador, antiga vítima das suas perseguições inflexíveis e cruéis. Quantos, como Áquila e sua mulher, não estariam dispersos no mundo, comendo o pão amargo do exílio por sua causa? É, Ele está relembrando que Áquila e Priscila, quando eles contaram para ele, né, há um ano atrás, que eles haviam parado ali porque eles fugiram da perseguição, porque o próprio pai de Áquila foi morto, né, na perseguição por um servo de Saulo de Tarso, por conta do poder que Saulo concedeu aos seus servos para perseguirem os cristãos. Então, é isso que ele está falando. Ele estava ali diante, de um homem que foi, vítima das suas perseguições inflexíveis e cruéis, mas ao mesmo tempo estava ali acolhendo ele, né, com tanto amor, com tanto carinho. E quantos, como ele, não estavam dispersos pelo mundo?
Os grandes sentimentos nunca povoavam a alma de uma só vez em sua beleza integral. Os grandes sentimentos nunca povoam a alma de uma só vez em sua beleza integral. A criatura envenenada no mal é qual recipiente de vinagre que necessita ser esvaziado pouco a pouco. Nesse trechinho aqui, eu me lembro da fala, né, de que a evolução não dá saltos. Então, a gente vê que Saulo de Tarso, aos poucos, né, a gente vem acompanhando isso aos poucos, ele foi transformando os seus pensamentos, os seus sentimentos, ele foi ampliando o seu entendimento do que seria o olhar caridoso, o olhar empático, o olhar fraternal, tudo isso que ele aprendeu ali com Áquila e Prisca, né, e Priscila. Então, aos poucos, ele foi trabalhando isso dentro dele. E assim somos nós, né? A gente não pode querer se transformar em espírito evoluído de uma hora para outra, porque os grandes sentimentos nunca povoam a alma de uma só vez. Os grandes sentimentos. Mas desde o momento que a gente alcança verdadeiramente uma transformação, essa transformação fica. Aí ela é para sempre. A visão de Jesus constituía um acontecimento vivo e morredor. Imagina, né? Deve ter sido uma experiência que nunca esse espírito se esqueceu na vida, né? Essa visão que ele teve de Jesus aparecendo na frente dele. Nunca mais ele deve ter se esquecido disso. Mas para que pudesse compreender toda a extensão dos seus novos deveres, impunha-se-lhe o caminho estreito das provas ríspidas e amargosas. Eu trouxe um textozinho para gente estudar um pouco mais, né, sobre essa fala, esse trechinho aqui que Emmanuel traz para tenta trazer para a gente a experiência, né, dos sentimentos, dos pensamentos que Saulo sentia nesse momento, e a gente não vai conseguir, como eu falo sempre, alcançar, mas deve ter sido muito profundo esse momento para ele, né? Porque é um momento ali onde ele constata a necessidade de se revelar, de se confessar para esses dois. Essa confissão representa para ele muito mais do que a gente está aqui simplesmente lendo essa passagem, né? Essa confissão de Saulo para Áquila e Prisca, ele está trazendo de dentro do seu peito tudo aquilo que ele quer trazer mesmo para fora, né? Tudo aquilo que ele quer transformar. Então, ele está abrindo a sua consciência, o seu coração, para os dois, mas para ele próprio, né? Como se ele estivesse dialogando também com ele próprio, né? Como se ele também estivesse falando tudo isso para ele também, né? E esse é um exercício que a gente, quando a gente faz terapia, né? Quem já fez, já teve essa experiência. Quem não fez, eu recomendo, porque é maravilhoso, né? Não é fácil, é muito dolorido, mas é muito necessário, né? Às vezes a gente fica se sabotando e às vezes a gente não quer olhar para aquilo dentro de nós que nos incomoda, não quer nem falar sobre aquilo, né? Mas quando a gente consegue colocar para fora, é tão salvador, alivia tanto. Eu já passei alguns momentos desse, eu tenho uma pessoa muito querida do meu coração que, ao contrário, está passando por um momento que não está conseguindo falar. E é muito difícil, né, quando você guarda no peito e não consegue falar. E Saulo está aqui agora abrindo seu coração. Ó, esse trechinho aqui também é maravilhoso. Olha o que que ele fala aqui, ó. Vira o Cristo. Ele viu o Cristo, né? Mas para ir ter com ele, era indispensável voltar atrás
e transpor abismos. O André já falou isso aqui algumas vezes, né? Tem pessoas que ainda hoje acham que a transformação de Saulo foi naquele exato momento que ele viu Cristo, né, amigo? Tem gente que até hoje acha isso, né? Saulo viu Cristo na entrada de Damasco e, pum, se transformou no grande apóstolo dos gentios, né? Saiu construindo igreja, saiu fundando igreja, saiu falando, proclamando a boa nova, escrevendo as suas cartas, né? Mas não é assim para ninguém. É, E nós mesmos, né? Quando eu me vejo lendo um trecho desse aqui, e em determinados comportamentos meus, eu falo assim: caramba, conhecer o Evangelho de Jesus, conhecer a doutrina espírita, estudar, não é nada. Isso não é nada. E não é isso que transforma a gente ainda continua errando, né? Continua insistindo nos erros. Não é isso que vai nos transformar, não é isso que nos transforma. O que transforma a nossa vida como espírito são as nossas vivências do cotidiano, as nossas dores, sobretudo, porque a gente teima em aprender quando dói, quando sofre, né? A gente não quer aprender pelo amor. A gente teima em aprender pela dor. Então, ter o contato com o Cristo, seja lá o que isso signifique, né? Através de uma visão, através de um livro, através de um estudo, através de uma palestra, seja lá o que for, né? Ter um contato simples com o Cristo não é uma experiência que te transforma por si só. O que vai te transformar é o verdadeiro contato com Cristo, né? Você compreender e vivenciar o seu evangelho. Fala, amiguinho. Não, concordo. Tanto é que foram poucos que se transformaram, que cruzaram o caminho com Jesus encarnado, né? E se transformaram, então é bem complicado. Não, eu só ia comentar aquela questão da conversão aparentemente rápida de Saulo, enfim, essa mudança. Quando a gente não tem Paulo e Estevão, eu acho que é até mais compreensível esse entendimento. Por causa que, se você for lá em Atos dos Apóstolos, é uma mudança meio radical, você não tem essas nuances. Agora, o espírita que tem nas mãos Paulo Estevão dizer uma coisa dessa é porque eu acho que não entendeu muito bem o Paulo Estevão, porque Emmanuel dá vários indícios, todo momento, que foi gradual, foi um processo, enfim, por mais que ele fosse um espírito com alto potencial, mas teve um processo, enfim, que demandou um certo tempo, enfim, né? Mas era isso. Ih, meu celular descarregou. Pois é. Então, quando você fala que lá, quando a gente lê, né, quando quem não tem Paulo Estevão e lê Atos dos Apóstolos, de fato, né, parece que foi de uma hora para outra, né? De fato parece. Mas a gente lendo Paulo Estevão, ainda assim, como você falou, tem pessoas que acreditam que foi de uma hora para outra, né? É desses que eu tô falando. É, Às vezes, Elaine, fala, fala. a gente fica pensando que depois de anos, Saulo vivenciando todas aquelas histórias, né, como um ferrenho defensor de tudo que ele acreditava, mas de tudo que ele aprendeu, ele já tinha como espírito, talvez, essas coisas no coração, esse amor, essas questões todas. Só que ele tinha a visão da sociedade da época, do que ele tinha aprendido de tudo aquilo. E ele ficou anos com aquilo, e num processo que ele vivenciou de muita dor, porque foi quando ele cegou, e aí a gente entende essa cegueira também como uma cegueira muito mais literal do que de fato, apesar de ter sido, e com aquela cegueira ele conseguiu enxergar coisas que ele nunca tinha enxergado antes e buscar trabalhar toda a sua experiência. Ele olhou para dentro pela primeira vez, né? Pois é, pois é.
para as coisas que ele continuava acreditando, porque aquilo estava dentro dele, só que com outro olhar de amor. Eu não sei, eu acho que eu entendi isso também. Então, Grande possibilidade. Paola, que de fato tudo estava dentro dele, sim, né? Já estava dentro dele. Porém, porque as nossas virtudes todas estão, né? Como centelha divina dentro da gente. Mas algumas delas, quando a gente transforma elas, é que elas ganham outras características, né? Então, são as virtudes adoecidas, se a gente pode assim dizer, elas se mostram de outra forma, né? Então, por Mas, exemplo, o amor que ele vai manifestar agora, antes, não era amor, né? Antes é, eram paixões, né? Era É, posse, né? Era eu tenho, eu mereço, alguma coisa assim. É obrigação para mim. mas eu entendi que a Paula quis dizer diferente. Ela quis dizer que não é que ele já tinha aquelas virtudes para florescer como nós temos, mas ele já tinha já desenvolvido, só precisava direcionar para o lugar certo, né? Então aquele amor que ele desenvolvia por defender a lei, né? Ele vai defender, ah, sim, vai viver, enfim, quer dizer, ele só vai mudar a direção, mas a intensidade era um amor egoísta, era um amor, mas ele só vai direcionar para um local mais correto, né? Mas, enfim, acho que é nesse sim, sentido. isso, isso, Vai, vai, vai pegar a inteligência dele e vai usar pro evangelho, vai pegar isso, o isso, porte atlético, vai usar para as viagens, vai pegar a isso. oratória, posteriormente vai usar nas igrejas. A questão da paixão, né? Pela fé sincera, enfim, vai usar em favor, enfim. Então a gente vai ver que, no fundo, ele está só a- apontando a mira para um lugar mais adequado, né? Mas vamos dizer assim, a arma é a mesma, a bala é a mesma, só a mira que está mudando, basicamente. E assim somos todos nós, né? Catinha quer falar. Fala, Catinha. Então, olha, a gente analisa de uma forma assim. Todos nós ficamos assim apaixonados, né? Nós espíritas que acompanhamos o estudo, que a gente aprofunda, a gente fica encantado de ver a maneira como tudo se desenvolveu para ele. Mas a gente pode trazer isso como exemplo para nós, porque olha quantas oportunidades, quantas situações foram colocadas para ele para até o momento em que ele se sentiu preparado para abraçar essa tarefa, né? Muitas vezes ele passou por dúvida, muitas vezes ele teve situações que ele teve exemplos à frente dele. Então, ele veio preparado para isso? Ok, mas é como todos nós temos o potencial para desenvolver aquilo. Dependendo da nossa escolha, aquilo vai se realizar ou não. Isso é para mostrar para a gente a dificuldade para todos, né? Muito bom, Kátia. A dificuldade vem para todos. Aí você fala assim: nossa, que lindo, eu queria, ai, um espírito assim como o Chico, ai, o trabalho do Divaldo com todas aquelas crianças. Pô, a dificuldade vem para todos, né? A perseverança que vai te ajudar a prosseguir à frente, seja qual for o seu compromisso. Não vou nem falar missão, porque compromisso todos nós temos. Muitas vezes conosco mesmo, de eliminar as nossas mazelas. Com os nossos filhos. Ah, não tive filhos? Então é conosco mesmo. Para aprender alguma coisa com isso. Uma lição vai ter nisso tudo. Se há dúvida, pare e analisa. Como você falou, é terapia que você precisa? Vai para terapia, mas o exemplo trazido por ele é que todas essas situações, né, como você bem falou, ele não se transformou ali quando ele topou com Jesus, que ele caiu do cavalo, que ele ficou cego. Ainda prosseguiram lutas e lutas.
Até que aí ele vai encontrando situações, encontra o casal que ampara ele, são exemplos que vão pouco a pouco moldando esse homem que ele se transformou. Então, eu acho que é uma lição para cada um de nós, porque às vezes a gente fala, mas a minha vida é difícil. Ok, prossegue, persista, lute, seja positivo. Não adianta você ficar ali, eu sou a coitada, como tinha aquele desenho da hiena, né? Ah, eu sou uma coitada, tudo acontece comigo. Não, você não vai para lugar nenhum. Era isso. Catinha, maravilhoso. Olha, e a sua fala, eu vou colocar agora o texto que eu separei, porque tem tudo, tudo. A Paola, o dia, o céu, o azar, tudo a ver com isso que você falou, que é esse aqui, ó. Eu tirei lá do Caminho, Verdade e Vida, tá? Para quem não conhece, é um livro do Chico, né? Psicografia de Emmanuel, que fala sobre o título é Aguilhões, né? Para quem não se lembra, ou para quem não acompanhou esse trechinho do nosso estudo, esse Aguilhões, ele está lá na passagem onde justamente Saulo encontra com Jesus, né? E duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, fala de Jesus. E olha o que o texto traz para a gente. Vou ler primeiro e depois quem quiser comentar, comenta. Amiguinho André, você quer falar antes de eu ler? Tá com a mãozinha levantada? Não, só queria comentar que tem uma palestra do Arthur Valadares ótima sobre esse tema dos aguilhões, que ele fez ano Ah, passado. é? Vou colocar no grupo. É sensacional. Nossa, ele já é inspirado, né? Mas nesse daí tá bastante inspirado. Eu vou mandar. Ai, que legal. E ele usa esse texto aqui? Eu não lembro se ele usa esse texto, mas ele fala dos aguilhões, Ele baseado deve nesse usar, versículo, porque né? ele usa muito caminho, verdade e vida, né? Pode ser que use, né? Legal, põe lá depois então pra gente, que eu quero ver. Ó, vou ler, hein? Tem tudo a ver com o que a Kátia acabou de falar. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira, reparte com todos os tesouros do seu amor infinito, estimula-os a se elevarem através de mil modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos, como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Ilusão que Saulo se via, né? Então, vou comentar esse trechinho primeiro aqui. O caminho evolutivo está repleto de agrilhões a nossa vida, né? A nossa vida é repleta de momentos e de situações desafiadoras. Se não fosse assim, a gente não ia despertar, a gente não ia caminhar evoluindo, né? Porque a gente precisa desses aguilhões, né, a nos mostrarem o caminho. Porém, Deus, Ele é Pai de toda a criação. E por mais que a gente pense em todos os momentos que Ele não está a nos acolher, sobretudo nos momentos da dor, ele está sim, ele está a acolher a todos nós da mesma forma. A gente é que não percebe essa realidade e a gente paralisa a nossa marcha. No item 3 aqui agora, ó. Perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. São os mensageiros do Cristo que traçam a nossa trajetória, nos impulsionando a perceber a necessidade da nossa transformação, né? Para Saulo, foi Jesus que apareceu, mas nós também temos os nossos
os nossos emissários, né, que traçam a nossa jornada, a nossa caminhada, colocando para a gente na nossa estrada aquilo que a gente precisa passar para despertar, cientes de que Deus dá tudo. Deus tudo dá para gente, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas se lhe dirijam aos braços paternais. Esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados, ou seja, organizam as dores da nossa caminhada, organizam as provas que vão ser impostas para nós como necessidade nossa, da nossa transformação. Sim, eles organizam tudo isso para a gente. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre. A riqueza e a pobreza, olha, todas as espécies de provas aqui de aguilhões, né? A riqueza e a pobreza são provas. A fealdade e a formosura, né? A beleza é, e a ausência de beleza, né? A fealdade. O sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando o ensejo bendito. Todos nós que estamos aqui no planeta de provas e expiações, se não somos espíritos em missão, né? Eu já estou fora, né? Ou seja, ainda estou fora. Estou aqui em provas e expiações. Então, a todos nós, cada existência tem a sua dificuldade particular, simbolizando ensejo bendito. Analisa a tua vida, situa teus agrilhões e não te volte contra eles. Não recalcitre contra os seus agrilhões. Se um espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagina o que se pedirá do nosso esforço. Muito bom, né? Emmanuel, né? Eu ia colocar no finalzinho, mas a Kátia falou tão bem sobre isso tudo que eu resolvi trazer aqui pra gente. Bom, tem alguém comentando aqui. Ah, a Paola falando com a Kátia, bom demais. Bom, esse, né, Saulo agora, é, ele vai terminar essa caminhada dele no deserto. Foi uma experiência para ele muito grandiosa, essa convivência dele com Priscila e com Áquila. Foi uma experiência que serviu para despertar dentro dele todos esses sentimentos que a gente falou aqui. Ele conhecendo ali no exemplo, né? Porque nada é melhor do que o exemplo, né? O exemplo é o que arrasta. Conhecendo no exemplo desse casal, na vivência ali com eles no cotidiano, tudo que ele leu naquelas anotações ali de Levi, nas pequenas anotações de Levi, já sobre os ensinamentos de Jesus. Então ele viu na frente dele dois companheiros que também tiveram os seus aguilhões e ainda estavam tendo, né? Mas que souberam agradecer ao Pai a experiência bendita da dor, da dificuldade, pois essa experiência foi o instrumento de transformação dos seus espíritos. E assim somos nós, né? Na nossa vida, no nosso cotidiano, todos nós que aqui estamos temos as nossas dificuldades, temos as nossas dores, nós não somos diferentes. Alguém quer comentar sobre o texto? Eu vou tirar o texto. Anotem aí para ler depois com mais calma, porque lendo com mais calma depois é diferente, né?
Gostou, amiguinho, do texto? Muito bom, né, Emmanuel? Deixa eu puxar aqui agora. Que horas são? Faltam 10 minutos. Então, vamos voltar aqui. Ver se a gente consegue terminar esse trechinho. Bom, as desilusões da sinagoga de Damasco, o reconforto junto dos irmãos humildes sob a direção de Ananias, a falta de recursos financeiros, olha só, as dificuldades, que são todas as dificuldades, né, que Saulo está enumerando, pelas quais ele passou, e que todas foram os seus aguilhões e os seus instrumentos de transformação. Os conselhos austeros de Gamaliel, o anonimato, a solidão, o abandono dos entes mais caros, o tear pesado sob o sol ardente, né? Aprendeu a trabalhar duramente, a penúria de todo e qualquer conforto material, né? O conforto que é uma prova também, né? Que tira de nós a atenção para as coisas verdadeiras da vida, né? A meditação diária nas ilusões da vida, tudo isso representara auxílio precioso para a sua decisão vitoriosa. Muitos nessa condição, ao invés de pegar todas essas circunstâncias, todas essas experiências e olhar com um olhar transformador, iam passar esses anos inteiros espraguejando, né? Por que eu? Porque Deus me escolheu para isso. Porque eu estou sofrendo isso. O evangelho funcionara como lâmpada na jornada difícil para o descobrimento de si mesmo, a fim de ajuizar as necessidades mais prementes. Então, usou do evangelho, né, daquelas anotações ali de Levi, que já eram, se já fosse só o Sermão da Montanha, já era muito, né, amigo André? Que ele tinha ali nas mãos, então ele usou essa luz divina como a lanterna, né, como uma lâmpada a iluminar o descobrimento dele próprio, né? Porque é sempre esse o movimento que a gente tem que ter. Não um movimento questionador para fora, né, para o mundo, mas um olhar questionador para dentro de nós, né? O movimento é sempre esse, o movimento é olhar para dentro, como diz aquele Reikdal, como é que é o nome dele, André? É Reikdal o nome dele? Marlon Rickdown. Hã? Marlon Rickdown. Marlon Reikdal. Tinha ou tem, não sei, um estudo que era olhar para dentro, cair para dentro, né, André? Alguma coisa assim, né? Onde ele estudava Joana de Ângeles, né? Vai para dentro. Vai para dentro? Vai para dentro. É um espírita, palestrante espírita. Eu acho que ele é psiquiatra, né? Ah, acho que ele é psicólogo só, eu acho. Psiquiatra. Psicólogo, um psicólogo, né? Que faz, faz trabalhos, né? De terapia, não sei se ele faz constelação, enfim. E é um palestrante espírita. Eu acho que foi na época da pandemia que ele abriu esse trabalho, esse projeto, né? Cai para dentro, onde ele estudava Joana de Ângeles, com essa proposta de transformação, ensinando a gente a olhar para dentro de nós, né? A perceber, ao autoconhecimento, né? Sobretudo. Era bom, né? Muito bom. Era, não é, né? Tá lá no YouTube. Maravilhoso o estudo dele. Eu acho ele um pouco ríspidozinho na forma de falar, mas é inegável que o conteúdo dele é muito bom, né? O evangelho funcionara como lâmpada na jornada difícil. E assim é o evangelho, ou tem que ser, né, o evangelho no nosso cotidiano. A luz que ilumina as nossas consciências. É lá, nessa fonte de água viva, que a gente deveria aprender a buscar a nossa autoiluminação, nosso autoconhecimento, através dos ensinamentos de Jesus, né? Através do seu exemplo. Nós espíritas ainda estamos aprendendo a olhar para os textos do Evangelho com esse olhar
Tem muitos centros espíritas ainda que não têm ainda estudo dos evangelhos de Jesus, né? Estudam o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas se debruçar sobre os estudos do Evangelho de Jesus, lá que estão nos textos bíblicos mesmo, né? Não tem ainda esse hábito. E como é necessário, né? Que horas são, André? Tô sem relógio aqui, meu celular Falta descarregou. 5. Falta 5. Hã? Falta 5. Faltam 5 minutos? É? Então tá, então vamos encerrar. Deixa eu ver aqui. O próximo quadro não, o próximo quadro é grande. Vamos encerrar aqui hoje, então. Semana que vem a gente termina. Ah, Heloísa. Heloísa e Mozinho entraram. Fala, Catinha. Hoje você captou minha mensagem, hein? Estou sempre escutando aqui, pronta para falar alguma coisa, mas hoje foi bom. Obrigada. Que bom, obrigada. Vamos então, alguém quer comentar alguma coisa sobre esse trechinho de hoje? Muito emocionante essa passagem, né? A gente olhar para Saulo desse jeito, se entregando, se abrindo seu coração ali para Áquila e Priscila, né? Que a gente tenha coragem também de abrir os nossos corações, de olhar para dentro de nós, assim como Saulo tá se exercitando, né? Tá fazendo essa mudança dele. Oi, Amaro, tudo bom, querido? Boa noite, tudo em paz. Que bom. Bom, vamos encerrar então. Eu falei que hoje eu ia fazer, o André fez a prece de abertura, eu vou fazer a nossa prece de encerramento. Ó, fiquei feliz demais de ver vocês aqui estudando hoje. Não pensei que fossem ter tanta gente querida aqui estudando, mas que bom que teve. E com essa vibração nossa aqui, né? E vamos então encerrar. Obrigada, Alicia, para você também, todas essas rosas e esses corações, querida. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos lá. Querido Mestre Jesus, mais uma vez nos reunimos aqui em seu nome, com o auxílio, o amparo da espiritualidade amiga, a nos envolver, cada um de nós que aqui está, a envolver aqueles que estão vinculados ao nosso estudo, mesmo que não puderam comparecer. Queremos agradecer por tanto que recebemos. Das lições de hoje, queremos pedir, Mestre, que nos ensine a olhar para todas as dificuldades do nosso caminho como instrumento de transformação. Nos ensina, Mestre, a equilibrar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos no momento da dor, no momento em que não conseguimos compreender, mas que sabemos que precisamos estar conectados a Ti. Nos ensina, Mestre, a aprender nos pequenos detalhes do nosso cotidiano que tudo que nos acontece é para a nossa transformação e para o nosso bem. Nos ensina, Mestre Jesus, a olhar para dentro de nós e vasculhar no nosso íntimo tudo aquilo que precisamos ainda compreender, tudo ainda que precisamos transformar, que saibamos olhar para esses exemplos como Saulo, como Áquila, como Priscila e tantos outros, e que dos seus ensinamentos possamos nos inspirar. Queremos, por último, Mestre Jesus, pedir que todos que nesse momento estão desviados de Ti, sobretudo nessas vibrações que se instalam nessa época festiva, todos que ainda se encontram desviados do Seu amor, que possam ser tocados em seus corações. Pedimos, Mestre Jesus, permissão para encerrar esses momentos de estudo dessa noite, que possamos seguir em paz, em nossos lares e em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja.
Que assim seja. Boa noite. Boa Obrigada. noite, queridos. Muita Boa paz, viu? noite, boa noite. Beijo. Fiquem com Deus. Ótima semana. Vocês também. Tchau, boa noite. Boa noite, Heloísa.